E agora queria ler do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 40. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, queremos fazer-te um pedido. E Jesus perguntou: O que querem que vos faça? E eles disseram: Deixe-nos ocupar os 2 primeiros lugares quando estiveres no teu reino glorioso. Jesus retorquiu: Nem sabem o que me estão a pedir. Porventura podem beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Podemos sim, disseram. Então Jesus acrescentou: Realmente ainda hão de beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas quanto a ocuparem os 2 primeiros lugares, não depende de mim. Esses lugares são para quem Deus os preparou. Queria falar durante uns minutos sobre este tema dos primeiros lugares, os lugares de destaque. E começo com pequeno testemunho pessoal acerca da maneira como eu cheguei a ocupar esta função de ser diretor do seminário, começando no ano passado. Não era aquilo que eu ambicionava, não pensava nunca ser diretor do seminário, nem queria. Dava-me por contente servir o seminário como colaborador, como professor. E tenho um colega que faz trabalho no seminário, trabalha tanto como eu, o irmão Fernando Ascenso, que muitos devem conhecer, que trabalhava também sempre na sombra, sempre gostava dos segundos lugares. Era mentor do pastor Paulo Pascoal e trabalhava muito, mas sem saltar para o primeiro lugar. Agora também trabalha imenso. Se não fosse por ele, não tinham esta folha informativa nas mãos, por exemplo, mas muitas outras coisas também. E, além disso, o nosso irmão Fernando Ascenso é professor da escola secundária, continua a ser, e dá muitas horas todos os dias no seu tempo livre a fazer este trabalho para o seminário. Mas é como digo, nem um nem outro queríamos ser diretores do seminário. Não queríamos lugares de destaque. E eu via, quando o pastor Manuel Alexandre Júnior era diretor, que era muito custoso ser diretor de um seminário. Via o alvo, às vezes, de certos ataques e até que resolver certos desentendimentos. Eu quero ajudá-lo, mas não quero estar no seu lugar. Dizia o mesmo com o pastor Paulo Pascoal, que foi diretor mais recentemente. Mas foi no ano 2011, quando eu já tinha feito os meus 61, que o pastor Paulo Pascoal me deu uma surpresa e disse: estamos a pensar na possibilidade do irmão vir a ser diretor do seminário. Eu não tinha pensado nisso, nem tinha desejado isso, como disse, mas comecei a perceber que talvez o Senhor estivesse a falar através desta situação. Com muita consciência das minhas limitações, senti que não podia ser digno deste lugar de maneira nenhuma, mas curiosamente passei a ter vontade de fazer esse trabalho. Fiquei surpreendido com isso. Minha esposa também ficou surpreendida que eu tivesse vontade de ser, depois de não ter vontade de ser, não é? Portanto, não era para
chegar a um lugar de destaque, era só para poder servir melhor, porque assim eu podia entregar a responsabilidade na igreja local, depois de preparar alguém para o ministério. Agora temos o pastor Paulo Francisco como pastor da nossa igreja em Caldas de Rainha, e assim eu podia dedicar mais tempo a esta área, nesta fase da vida, concentrar mais e tentar ser útil para este projeto poder seguir. Não sabemos se o Senhor vai trazer o pastor Paulo Pascoal de volta para esta função depois, mas é uma forte possibilidade. E se for assim, nós ficamos contentes. Agora, eu queria considerar um exemplo do Novo Testamento, de um apóstolo, um servo do Senhor, que nós consideramos extremamente destacado, mas que também não desejava lugares de destaque. O apóstolo é o apóstolo João. Curiosamente, o meu pai chamava-se John e o meu filho também chama John. É um nome que diz muito à nossa família. Mas este apóstolo João, já repararam que escreveu todo o seu evangelho, o evangelho de João, sem nunca mencionar o seu próprio nome, mas só coloca o discípulo que Jesus amou. Já repararam que nos Atos dos Apóstolos aparecem os dois nomes, Pedro e João. João sempre em segundo lugar e Pedro em primeiro lugar. Depois o autor conta aquilo que Pedro fez e não se lembra de contar aquilo que João fez. Nos Atos dos Apóstolos não se lembra ou opta por não contar. E, portanto, é um homem que é mesmo de segundo lugar. Mas é um homem que nós consideramos extremamente destacado como servo do Senhor. Eu vou considerar brevemente 7 lugares que o apóstolo João ocupou ou que quis ocupar ao longo da sua vida de serviço. E o primeiro lugar é este que foi referido na leitura que fizemos, o lugar ao pé do trono. João queria um lugar ao pé do trono. Aqui vemos um homem ambicioso, ele e o seu irmão, Tiago. Querem os 2 primeiros lugares no reino. E em Mateus, quando lemos o relato paralelo em Mateus, lemos que a mãe esteve a movê-los para fazerem este pedido. Isto pode ser bom ou pode não ser bom. Eu, por exemplo, quando eu estava na escola secundária, normalmente trazia boas notas e a minha mãe ficava tão contente, ela sentia vontade que eu pudesse avançar na vida, não é? Ela tinha sido vítima de um sistema um tanto injusto e não tinha podido fazer nem sequer o ensino secundário. Eu acho que a ambição dela era pura, era correta, não reprovo de maneira nenhuma, mas sei que a minha ambição às vezes não era tão pura e tão correta como isso. Eu desejava mesmo sobressair naquela altura. Aliás, havia assim um certo mecanismo de compensação, porque eu era péssimo no desporto e queria mostrar alguma coisa aos meus colegas e aos professores daquilo que eu valia, não é? Portanto, compensando as limitações em algumas áreas, tendo boas notas em outras. Mas a ambição pode ser boa, mas em alguns casos não é. E neste caso não é. Com João e com o seu irmão Tiago a quererem os melhores lugares no reino. O pedido até nos parece louco. Mas pode acontecer. Será que há algum aluno, algumas vezes entra no Seminário Teológico Batista, com a ideia de subir, com a ideia de ter um lugar melhor na sua igreja ou da denominação? Acham que isso pode acontecer? Pois pode. Mas nós nem sempre detectamos isso no princípio. Às vezes é só depois de algum tempo nós percebemos que há uma ambição que não é muito correta no coração de alguns. Felizmente, é só em alguns casos. Vejamos a resposta de Jesus. Jesus coloca-os no lugar logo. Nem sabem o que me estão a pedir. Será que vocês se sentem capazes de sofrer como eu vou sofrer?
que é que Tiago sabia do sofrimento que Jesus ia passar? O que é que João sabia? Portanto, nos termos em que eles quiseram, esse pedido não pode ser concedido. Foi negado. Jesus negou, porque teve que negar. Mas depois, João aprendeu algumas coisas. E o segundo lugar que ele quis ocupar e ocupou mesmo, foi o lugar ao pé do mestre sofredor. Quando Jesus lavou os pés aos seus discípulos, Pedro teve alguns problemas em aceitar, mas João estava reclinado ao lado do Senhor. Mas o Evangelho de João que conta isto não refere o nome, só diz o discípulo que Jesus amava. Ou, na edição comum, o discípulo que Jesus amava de modo especial. Mas Jesus não amava todos os discípulos, porque é que João tem um lugar especial? Nós vemos que João nunca evidencia o amor que ele tem por Jesus. Nunca fala acerca disso. Nunca diz, eu amo muito a Jesus. Mas sim fala muito, muito acerca do amor que Jesus teve por ele. Não faz comparações entre ele e os outros, nem precisa. Tem o coração tão cheio de gratidão nesta fase, pela graça de Deus, que não cabe mais nada. Portanto, já estão a ver como é que ele mudou a partir daquele primeiro momento que nós referimos. Será que quando nós somos honrados, nós nos sentimos indignos? Será que nós dizemos, porque eu? Quando nós falamos sobre a doutrina da eleição em Cristo, que Cristo nos escolheu, será que nós sentimos que não merecemos isso, que não somos melhores do que ninguém? A única pergunta possível é porque eu? Espero que quando os irmãos dão o seu testemunho, que nunca falam muito acerca do muito amor que tiveram por Jesus, nem sequer do muito trabalho que fizeram por Jesus. Mas falem em si sobre o amor de Jesus pelos irmãos e perguntem porque eu. Este lugar Jesus permitiu que João ocupasse, então este é o segundo. E em terceiro lugar, o lugar ao pé da cruz. João capítulo 19, versículo 25 e uma parte de 26. Junto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus viu a sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava. E disse à sua mãe, mulher, aí tens o teu filho. Depois disse ao discípulo, aí tens a tua mãe. E desde esse momento, aquele discípulo recebeu-a em sua casa. Este lugar sim que Jesus permitiu que João ocupasse, não é? Os outros discípulos tinham fugido. Aliás, é muito difícil ficar ao pé de alguém que é condenado desta forma bárbara, com total injustiça, quando se sabe que a pessoa que está lá é a pessoa que nos ama mais neste mundo. É difícil ficar nesse lugar. Mas Jesus aceitou que João estivesse nesse lugar e deu-lhe este privilégio, este lugar de serviço especial. Talvez poucas pessoas aceitassem tomar conta da mãe de um amigo que morre, mas aqui era considerado privilégio. Quem sabe o que é que terá sido o peso da situação depois? Doença, velhice, nós não sabemos muito o que aconteceu com Maria. João a cuidar daquele que tinha sido mãe do seu melhor amigo, do seu Salvador e do seu Senhor. Será que os irmãos também se sentem amados por Jesus de tal maneira que aceitariam este tipo de indicação? Ouvi a história do diretor de um seminário evangélico, não sei o nome nem o lugar, mas este diretor de um seminário, numa certa altura, pediu demissão de todas as suas funções para poder dedicar-se exclusivamente ao cuidado da sua esposa, que tinha uma doença grave, progressiva. O Senhor chama para entrar, o Senhor chama para sair. Será que estamos dispostos a fazer a sua vontade?
Esse então é o terceiro lugar. O quarto é o lugar ao pé do túmulo. João, capítulo 20, e conta como, se os irmãos quiserem ler depois, não leio agora para poupar tempo, mas João, capítulo 20, versículos 3 a 8. Maria Madalena deu a notícia do túmulo vazio a Pedro e a João. Agora, João corria bem, portanto, não tinha aquele problema que eu referi antes de ser mau no desporto e no correr. João corria bem, até melhor do que Pedro. Mas o temperamento de Pedro era mais acelerado, mais mais dado a extremos. Então, João chegou lá primeiro, mas fez uma pausa. Depois chegou Pedro atrás e entrou. A seguir a Pedro, João, em segundo lugar, viu e acreditou. Este é o grande segredo de João. Não estamos a comparar temperamentos, cada um é o que é. Mas o grande segredo de João é ver e crer. O grande segredo de João é aquilo que o apóstolo Paulo pôs em palavras. Por graça sois salvos por meio da fé. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Portanto, este é o lugar em que todos somos iguais. Nenhum crente aqui merece mais ou menos do que eu. Todos nós, se somos crentes, somos pecadores salvos pela graça. Jesus não esteve presente fisicamente nesta altura, mas sabemos perfeitamente que aceitou João nesse lugar. Quinto lugar, vou referir brevemente, e também é um tanto surpreendente, o lugar de visitante numa igreja local. E este lugar foi negado a João. E os irmãos estão a dizer, mas que é isso? Tem estado a falar sobre coisas que eu conheço e agora está a dizer que João não teve o privilégio de ministrar numa igreja local. Pois não teve. E se não estão lembrados, vejam depois a terceira epístola de João, versículos 9 e 10, porque o apóstolo João tem o cuidado de escrever uma carta a esta igreja que não sabemos onde é que ficava, provavelmente uma igreja pequena, e diz assim: mas Diótrefes, que quer mandar em tudo, não me dá aceitação. Quando eu aí for, hei de pôr a claro as manobras que ele dirige contra mim, por meio de palavras caluniosas. Mas não contente com isso, recusa-se a receber os irmãos que chegam de fora. E quando alguém os quer receber, ele opõe-se-lhe e expulsa-os da igreja. Que coisa feia. Não sei se isso está na Bíblia. Alguém trata assim o apóstolo João? Quem é que se atreve a tratar assim o apóstolo João? Alguma pessoa numa igreja local que julga mais importante? E põe fora não só não admite o apóstolo João, mas também põe fora aqueles que o representam. Será isto possível? Bom, deixo-vos pensar às vezes até onde chegam as pessoas que julgam que mandam. Em igrejas grandes, em igrejas pequenas, em igrejas rurais, em igrejas urbanas. Em todos os lugares pode surgir um Diótrefes, que faz muito mal, porque coloca a si próprio em primeiro lugar e manda embora aqueles que incomodam. E João, naturalmente, incomodava bastante. E João era o apóstolo do amor, mas não era amado por aquele Diótrefes, numa igreja local, mas não vou comentar mais agora. O sexto lugar onde nós vemos o apóstolo João é na ilha de Patmos. Não sei se alguém já visitou a ilha de Patmos, mas eu já vi na internet as rochas daquela ilha e eu pensei, bom, mas eu não gostava de ser preso na ilha de Patmos. E quem lê o livro do Apocalipse sabe das visões maravilhosas que Deus deu ao seu servo João quando estava preso na ilha de Patmos. Coisas que nunca ninguém tinha visto, uma compreensão dos planos de Deus para a humanidade que nunca tinham sido vistos. E ele viu e transmitiu.
daquele lugar tão ingrato, daquele lugar horrível, aquelas rochas lá no Mediterrâneo, da ilha de Patmos. Mais um lugar que Jesus teve para João e lá o usou de uma maneira tão incrível. E o último lugar que vou referir, então, é o último lugar onde o apóstolo João foi, mas este é o mesmo lugar onde aqueles que nos deixam vão, e é o lugar onde cada um de nós vai, se for filho de Deus, salvo pelo sangue de Jesus. E os irmãos falaram com muita emoção hoje sobre um irmão que vos deixou esta semana, e agora já está nesse lugar. João capítulo 14, versículo 2. Jesus disse aos seus discípulos: na casa do meu Pai há muitos lugares. Se assim não fosse, ter-vos-ia dito que vou preparar-vos um lugar. Eu vou à vossa frente para vos preparar lugar. Deve ter sido com uma idade bastante avançada que o apóstolo João foi para este lugar. E nós não sabemos muito acerca das circunstâncias. Mas foi para a presença daquele que o amava. E naquele lugar há espaço para muitos. Há espaço para um grupo enorme de pessoas. Há espaço para muitas pessoas que ainda não conheceram o Senhor e que podem ser evangelizados pelo Hernani no seu lugar de trabalho ou por qualquer irmão aqui, na sua casa, na rua, no seu lugar de trabalho. Muitos lugares preparados para aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor. E aqui há igualdade das circunstâncias. Muitos lugares. Vamos estar na casa do nosso Pai. Vamos desejar mais alguma coisa. Vamos desejar comparar-nos com alguém e dizer eu sou melhor do que o outro. Não cabe nada disso nesse lugar. Este é o lugar de privilégio que Deus, pela sua graça, tem para cada um que o aceita, que aceita a mensagem da salvação por Jesus. Aquele primeiro pedido que Tiago e João fez, não sei se lhes foi concedido, ou um estar a um lado e outro estar ao outro. Como apóstolos, naturalmente, tiveram o seu lugar próprio, mas aqui nós não pensamos em lugares de privilégios. Nós não precisamos de saber em que lugar é que nós vamos ficar. E se nós tivermos servido o Senhor de coração, dedicando-lhe o melhor dos nossos dias, do nosso tempo e da nossa energia, nós estaremos felizes em ocupar um desses lugares, porque na casa do meu Pai há muitos lugares. Que todos aqueles que estão aqui presentes possam ter a convicção em Jesus que tem um lugar preparado na casa do seu Pai, onde há muitos lugares e onde há um lugar para cada um que o aceite de coração. Amém.